Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos ao podcast Sou Gente. Eu sou o pastor Wilson e estou aqui com o pastor César. Juntos nós queremos trazer palavras que levem você a ver a vida de uma forma diferente, com uma palavra de consolo, de abençoar a sua vida, de modificar o rumo da sua vida. Nós queremos ser uma bênção na sua vida, não é, pastor César? Com certeza, meu amigo, pastor Wilson. É muito bom, mais uma vez, podermos entrar na sua casa, entrar junto com você aonde você está, em todos os lugares, para poder trazer esse podcast. É verdade. Vou pedir para você mais uma vez, como sempre eu peço, vá lá nas nossas redes sociais, vá lá, coloque o sininho, vá lá, se cadastre, siga as nossas postagens. Eu tenho certeza que tudo que está lá é tudo preparado com muito carinho, é preparado com muito amor para que você possa sentir a presença de Deus e viver experiências novas com Ele. E hoje nós vamos começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, com um tema que eu acredito que seja muito moderno, vamos chamar assim, né? Muito da nossa vida moderna. Está acontecendo. Agora, tá pegando fogo, né? Apesar de a gente falar de fogo, dá até medo, né? Por causa das queimadas, É mais né? para água também. Mais para água. Mas a gente está... É um momento, né? Do mundo, vamos chamar assim, né? E é a questão do medo. É a questão do medo. A gente está passando uma guerra como, eu não vou dizer como nunca visto, porque eu acho que já tivemos coisas muito piores, mas um momento extremamente delicado no Oriente Médio. Nós estamos vendo o Hezbollah, Israel, toda aquela efervescência. O Oriente Médio sempre foi isso aí, né? Sempre foi o fósforo riscando, né? Exatamente. Mas agora me parece que o pessoal está falando um pouco mais sério. A gente está vendo ações militares. A gente está vendo agora também aqui nos Estados Unidos o Milton arrasando ali, e não tem como a gente não olhar todas essas catástrofes e não pensar quanto as pessoas não têm sentido medo, insegurança. Então, o nosso tema hoje, eu queria muito hoje conversar com o pastor a respeito de como que a gente consegue lidar com os nossos medos destas coisas, principalmente que a gente não controla. Principalmente do que a gente não controla. E o que é que a gente controla? Vou perguntar para você. A gente tenta, né? Não, a gente pensa que. Pronto. Pensa melhor, que. A gente pelo menos acha que tem um controle de alguma coisa, mas a gente não tem. A verdade é que não tem. A gente acha que pode fazer isso, que a gente faz... tem até um adágio, não é, um provérbio que diz que quando o homem faz planos, os anjos riem. Tá pensando que vai dar em alguma coisa, você nem sabe. Não é? Porque a gente sabe que os únicos planos que realmente vão a cabo são aqueles que Deus planejou para nós. Ele diz, eu que sei que pensamentos, que planos eu tenho a vosso respeito. E são planos, pensamentos de paz, para vos dar aquilo que vocês desejam. Então, nessa questão aí de controle, eu sou muito pé no chão. Eu coloco a minha vida na mão de Deus, porque eu sei que ali tem controle, mas eu mesmo já desisti da ideia de controlar. De controlar Às vezes coisa, né? Eu, por exemplo, não tenho controle nem sobre mim mesmo, por exemplo. As compulsões que eu tenho são difíceis de dominar. São difíceis. Raramente eu ganho, eu sou diabético e raramente eu ganho do pudim. Se ele fala para mim, vem para mim, eu falo, não vou, vem, vou, não vou. Ele dá aquela brilhada, no fim, né? Indo, ele dá aquela entendeu? Brilhadinha. Então, esse negócio de controle eu sei que tem gente que vai falar, não é bem assim, essas coisas a gente consegue controlar com um pouco de força de vontade. Eu entendo isso, mas para as questões realmente grandes da vida, aquelas que realmente importam, que mudam, é difícil a gente ter controle. Não é? Basta dizer que
Um ser minúsculo como um vírus e uma bactéria detonam pessoas fortes, robustas, que fazem atletismo, aquela coisa e tal. Então, esse negócio de controle vou dizer uma coisa que eu não deveria, mas é relativo. E essa questão da falta do controle também não é isto que faz com que o medo na nossa vida, quando a gente se encontra, porque assim, o ser humano quer controlar. Quer. Perfeito? Desejo de controlar tem. Tem. E aí, quando ele percebe, quando ele descobre, quando ele acorda, os olhos dele são abertos para aquilo que ele não consegue controlar, eu acho que é um dos princípios. É aí que o medo, a coisa começa, né, a bater, de Exato. fato, não é? É a questão do assalto, sabe? A pessoa, ela não sente medo de ser assaltada, até que um dia alguém invade a sua casa. Até que um dia o seu carro é roubado. Quem já teve essa experiência, como eu, já... E aí quando isso acontece, o que acontece? Aí a pessoa descobre que ela não tem o controle. Que ela achou que tinha. Basta, você tem filhas, você sabe como é que é. Agora ela já tem uma certa idade, mas quando era pequena, Sofia, por exemplo, um problema de saúde, uma febre, uma coisa, dá um sentimento de impotência grande, você não tem como resolver uma coisa. Assim, inclusive vai para a mão dos outros para resolver um problema que está atingindo você. E a gente coloca, né, na mão de um médico, na mão de... Você está botando a confiança, seu filho, sua filha na mão. E uma vida, né? É uma vida. E é uma vida que é importante para você. Sim. E essa questão, então, da gente pensar que do controle, do medo, e a gente é consumido por esse medo... O que a Bíblia fala para a gente a respeito disso? Como é que a Bíblia nos dá luz, tanto na questão do controle, quanto na questão do medo? O que a Bíblia traz para a gente, pastor? Olha, pastor César, a Bíblia é um livro que fala da revelação de Deus para o ser humano. Então, a Bíblia foi escrita, foi nos dada com esse propósito. Aquilo que a gente pode conhecer de Deus, como nós já falamos em outro programa, está na Bíblia. Então, quando Deus se revela para nós, Ele está falando justamente aquilo que eu falei no início. Olha, a vida para você é imprevisível. Há coisas que são inexoráveis, inevitáveis. Mas, se você anda comigo, eu vou te conduzir pelo vale da sombra da morte, como diz Davi. Então, hoje, por exemplo, muitas das mensagens que você vê pela internet, pelas redes sociais, no quesito cristão, por exemplo, do lado cristão, se fala muito em finais dos tempos, em sinais, que essas coisas que estão acontecendo são sinais. E realmente podem ser, e eu nem vou discutir esse assunto porque não é o propósito nosso aqui hoje. Não é? Mas a pergunta é, estamos chegando ao fim, e que fim seria esse? É o fim de uma era? É o fim de um ciclo? Fim de quê? Porque o profeta Joel já falava do dia do Senhor, lá 3 mil anos antes. Naquele tempo ele já pensava nisso. Então, eu penso que o importante para a gente em situações como essa, apesar de eu nunca ter vivido uma situação que eu diria assim, por exemplo, quem está... Não vamos longe, vamos aqui em casa mesmo, né? Aquilo que o Rio Grande do Sul sofreu há pouco tempo. Que foram as enchentes. Foram as enchentes, que já está caindo no esquecimento, mas eles ainda não se recuperaram. A própria pandemia. A pandemia já está caindo no esquecimento, povo, mas as sequelas estão aí. Só que a gente esquece rápido das coisas. Aliás, a gente tenta apagar da nossa memória aquilo que foi muito difícil. Esse é um mecanismo, eu acho que do cérebro, até de autodefesa, não sei. Mas eu penso assim, mas o que a gente faria numa situação, se realmente fosse um fim do mundo, como o pessoal fala? Você vai mudar para um bunker? Vai começar a fazer aqui estoque de comida, de água,
como eu já vi gente falando e fazendo e promovendo isso, né? Então, tem gente que faz. Mas não é isso que significa aquilo que a Bíblia vai dizer para a gente estar preparado, por exemplo, para o dia mau. Você sabe que o profeta Amós, no capítulo 4, verso 12, ele fala assim: prepara-te para encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Então, o que significa esse preparar? E o apóstolo Paulo vai falar sobre o dia mau. Não é? Encontrar com Deus não é o dia mau, mas a gente tem que se preparar, porque um dia, passando pelo mal ou pelo bem, você vai dar de cara com Deus lá. Essa é a proposta da Bíblia, é aquilo que a gente crê, não é? Como uma fé cristã. Então, como eu disse, os fins são inevitáveis, eles vão acontecer. Né? Por exemplo, pode ser que Jesus não venha enquanto eu esteja vivo e eu posso morrer. Conheço gente que defendia com unhas e dentes que ele seria a última geração e morreu antes de Jesus. Tá? Mas Jesus voltou para ele. Sim. De uma forma. Para aqueles mas que isso morreram. aí é querer tapar o sol com a peneira. Sim. Porque a proposta não era essa. Mas então a gente está nesse esquema. Agora, a verdade é que as pessoas, de forma geral, não ligam para esse negócio de fim, de encontro com Deus. O brasileiro, por exemplo, ele tem uma estrutura de vida, ele abraça, ele é adepto daquela filosofia de quando chegar lá a gente vê. Mais ou menos. Para a última hora, né? A gente dá um jeito. Nem sempre dá para dar um jeito. E essa é uma questão que não dá para dar jeito. Depois que você definiu uma questão, não tem como você dar jeito. Mas na nossa cultura, isso é muito forte. Eu vou dar jeito disso aí. Eu estava vendo um vídeo no Instagram muito triste, assim, de uma mulher que ela trabalha numa instituição para idosos e lá ela diz que muitos dos idosos que lá estão, não todos, mas muitos dos que estão lá, estão ali esquecidos, deixados pelos familiares, abandonados por seus familiares, mas que pela experiência que ela tem, muitos deles, não todos, estou frisando isso, ela está dizendo que não todos, muitos dessas pessoas, elas não construíram uma relação saudável de vida com seus familiares enquanto estavam ali. Muitos foram pais violentos, maridos abusivos, ou mães narcisistas, aquela coisa toda que existe, que a gente sabe que existe. Né? Gente que não se preparou financeiramente para uma situação de final. Só que agora, na velhice, elas esperam que os seus filhos, por exemplo, esqueçam tudo pelo que eles passaram, as perdoem e comecem a cuidar delas, numa boa, como se nada do passado tivesse acontecido. E ela fala, inclusive, numa expressão que ela escuta muito dos familiares, uma expressão horrível, que ela fala assim, canalhas também envelhecem. Ela diz que escuta muito. Isso, forte, né? Forte. Mas esse é o erro da maioria das pessoas, não é? Elas não cultivam uma vida de fé, um relacionamento com Deus durante toda essa vida. Espero que lá, se um dia tiver Deus, e se um dia encontrar, né, as coisas simplesmente sejam esquecidas, porque Deus é amor, porque Deus é isso, porque Deus é bom, porque Deus... eu nem posso falar que Deus é justo, porque se ele for justo, daí pesa. Porque justiça aí nem cabe. Então... É que o ponto principal que o pastor está dizendo, que a Bíblia está dizendo para nós, é o seguinte... A gente não controla, que é o que o pastor está dizendo, a gente não controla. Não controla. E a gente, quem não toma cuidado de não perceber que não controla nada, está construindo uma história para uma via perigosíssima. Então, isso que é interessante, pastor César. A gente não controla certas coisas, mas aquilo que a gente controla, a gente não faz bem feito. A gente deixa assim ao léu.
É esse que é o grande problema. Aquilo que a gente podia controlar, O que a gente deveria controlar, a gente não controla. Né? Acabei de falar para você do meu problema de saúde. Né? Eu deveria controlar isso melhor. Eu poderia fazer isso. É uma questão de vontade. É uma questão de vontade. Tem que ter um programa só para falar sobre essa palavra. Sim, vontade. vontade. Jesus, essa é pesada. Essa é pesada e envolve muita coisa. Sim. Então, as pessoas poderiam fazer a coisa correta e não faz. Aquilo que elas não têm controle, elas querem controlar. Não sei se isso é talvez uma compensação, mas não dá. Estamos fazendo errado. A gente parte pela para a coisa errada. Ao invés de controlar o que pode, quer controlar o que não pode. O que não pode. O que não pode. E aí você passa uma vida sem construir algo que realmente vá fazer diferença na sua vida. Eu estava vendo um pastor falar para uma formatura, pastor Rick Warren, falar numa formatura, e ele estava dizendo, acho que é medicina talvez, e ele estava falando para os formandos o seguinte: na função pastoral dele, ele teve com muita gente assim no leito de morte. Ele fala assim, ó, a pessoa ali, ele não pede para... Nunca ninguém pediu para ele fazer, pastor, traz os meus diplomas, as minhas... meus troféus, traga isso aí para mim. Não, nunca ninguém pediu isso aí. Nunca ninguém pede, né? Traga aquilo que eu mais gosto, uns objetos, traga o meu relógio que vale não sei quanto. Ninguém pede isso. Nessa hora, todo mundo quer perto de si as pessoas que ama, ou que presumidamente deveria ter amado. E é por isso que muita gente, às vezes, nesse momento, que o pastor já deve ter visto também, é solitária, né? É solitária. Solitária, porque passou a vida inteira tentando controlar uma série de coisas que não deveria, como o pastor comentou, construindo um caminho egoísta, porque eu acho que essa questão do controle e do egoísmo anda muito paralelo, né? Quando a pessoa é egoísta, ela quer controlar, e aí chega nesse momento final, aí quando ela vai perceber, ela tá sozinha. E é difícil, né? Mas nós saímos da palavra medo e fomos para o controle. Sim. Mas voltando lá pro medo, não é? Então a gente não constrói uma vida sem relacionamentos. Nem pessoais e muito menos sem Deus. E um dos capítulos mais assim conhecidos sobre essa questão de medo, insegurança, sobre essa coisa de incerteza, um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido, eu diria que é o Salmo 23, que é um salmo escrito por Davi. O que muita gente não sabe é que esse salmo foi escrito por Davi não mais quando ele era um jovem pastor de ovelhas. Todo mundo, quando lê o Salmo, por causa da analogia, por causa da metáfora, pastor-ovelha, imagina Davi lá no meio das ovelhas escrevendo o Salmo, uma forma de poesia. Mas a tradição judaica diz que não, diz que ele escreveu quando ele já era rei. E ele estava numa situação, assim, cercado por um exército inimigo num oásis. Então, naquela noite do cerco, que ele estava numa situação de vida e morte, ele se lembra das tantas e tantas vezes em que Deus havia cuidado dele, não é? Em situações em que, quando ele ainda era um menino, teve que enfrentar um leão, teve que enfrentar o urso, teve que enfrentar Golias, e Deus esteve em sempre todas elas presente. Então, o Salmo 23 não é um salmo de uma pessoa imatura, nem na idade nem na fé. O Salmo 23 é o resultado de uma vida de experiências com Deus. Então já é um salmo escrito por um Davi
que tem uma fé amadurecida, porque ele já era rei, e nessas alturas do campeonato ele já tinha cometido um sem número de erros. Ele não era mais aquele menino ingênuo, né, que ficava longe de todo mundo. Não, ele já vivia no meio das pessoas, ele estava... Né, e agora ele está vivendo uma situação de vida e morte, que eu acho que é o que... Eu acho não, é a certeza que muitas pessoas... Já morreu gente por causa do furacão lá, assim como morreu gente lá no Rio Grande do Sul, Brumadinho, gente na pandemia, e todas as pessoas que foram afetadas diretamente por essas coisas, elas sentiram muito medo. Não os que morreram, mas os que ficaram, inclusive, porque essa é a pior parte, né, de você ficar impotente diante de ver alguém que você ama numa situação que você não pode fazer absolutamente nada. Então, o Salmo é escrito, Davi está numa situação assim terrível, e é aí que ele se lembra. E na nossa linguagem antiga caiu a ficha, não é? Agora não tem mais orelhão, né? Naquele tempo tinha. E no tempo que foi criada a expressão. E Davi, ele lembra, bom, o Senhor sempre foi meu pastor. Eu nunca precisei de nada. Aí são duas frases, as mais conhecidas ditas por Davi são essas: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás... São as duas frases mais célebres para mim de Davi. Tem um ou outro salmo que ele escreveu, mas essas são, assim, muito fortes. E elas têm tudo a ver com essa situação de medo. Porque mesmo você sabendo que você tem Deus na sua vida, o medo é uma força terrível na vida das pessoas, né? Algumas pessoas perdem, desnorteia, até a questão da fé. E volta naquela pergunta, né? Onde Deus está e cadê Deus? Eu que já... Não, estou andando com Deus há tanto tempo, por que Deus está permitindo isso na minha vida? Que são perguntas do jardim da infância da fé. É gente que ainda está no jardim da infância. Porque você, quando você vive experiências com Deus, você vai entendendo que fé não é garantia de que as coisas vão dar tudo certo na sua vida. A única garantia que se tem da vida de fé é que Deus vai estar conosco em qualquer situação. Pastor, alguém crente, cheio do Espírito Santo, consegue viver uma vida sem sentir medo? Não, eu acredito que não. Mas a palavra de Deus, eu acredito não, eu tenho vivido isso. Tem muitas situações que eu me pego tendo um medo, não aqueles medos que são benéficos, né? Que é aquele, por exemplo, não vou pisar aqui porque vai quebrar, isso aqui vai afundar. Esse medo é positivo, inclusive, mas aquele da falta de controle mesmo, aquele que você não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser, não é, o término daquela situação. Esse medo, eu acho que é quase que impossível da pessoa. Ela pode combater esse medo, que é o que eu faço, né? É por isso que eu preciso de ferramentas, né, para lidar com esse medo que é muito forte na vida de qualquer ser humano. E quais são as ferramentas que o pastor diria que são importantes para que a gente consiga lidar com esse medo no nosso dia a dia? Bom, tem várias, mas assim, nós tínhamos conversado um pouco antes do programa e a gente tinha citado João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 18, né, que o amor lança fora todo medo, e nós estávamos discutindo a respeito disso. Você deu a sua posição em relação a isso, você pode falar, e eu penso nessa expressão de João como sendo da pessoa de Deus mesmo, porque ele estava falando que Deus é amor, aquela coisa toda, e eu faço a questão da substituição. Se Deus é amor e ele está falando que o amor lança fora todo medo, então Deus, a presença de Deus
faz com que eu me sinta seguro o suficiente para combater esse medo que é uma força avassaladora na vida das pessoas. E Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, ele vai dizer que Deus não nos deu o espírito de covardia, né? Um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Então, até o domínio próprio faz parte da luta aí. Então, as ferramentas que eu acho que são importantes, achar é uma palavra que eu não gosto, mas que eu tenho certeza que são vitais para esse tipo de luta, de embate, são a fé, a oração, o jejum, para quem pode, a adoração, o louvor, a meditação na palavra e a sua aplicação. Eu diria que essas são ferramentas muito importantes. Por exemplo, quando Moisés morre, Deus chega para Josué e fala o seguinte para ele: Josué, vamos parar com a choradeira, capítulo 1 de Josué. Moisés morreu, acabou, e a batata vai assar na sua mão a partir de agora. Não, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Agora você tem que fazer uma coisa: medita no livro da lei, de dia e de noite, para que você prospere, para que você seja bem sucedido. Né? Era um momento de incerteza, de mudança, e mudança drástica, porque, pensa bem, substituir Moisés, cara. Eu sei que tinha muita gente lá que queria o lugar dele, assim como tem quando uma pessoa dá certo, né? Muita gente quer aquilo. Mas Josué era o sujeito consciente de si mesmo, sabia das suas limitações. E ele era um guerreiro, ele não era um estadista como Moisés. Moisés era o cara criado no palácio de Faraó, ele foi criado para aquele tipo de governo, da política. Ele tinha todo um cabedal, ele tinha um know-how que Josué não tinha. Mas a diferença nem era essa. A diferença, o que realmente fez diferença é que Deus estava com ele. E assim, eu falei, estava com Moisés, fica tranquilo, vou estar com você. Não é porque você não sabe de certas coisas, você não vai conseguir. Agora, medita, né, nesse livro de dia e de noite, para que você prospere. Capítulo 1. Ser forte, corajoso, não tenha medo e nem se espante. Foram as ordens que Deus deu para ele. Então, algumas coisas a gente tem que ter o ímpeto, a ousadia de acreditar que essa palavra que Deus deu se aplica na vida da gente também. E não só na de Josué. Então, o medo é uma reação, certo? Certo. Construída pelos nossos desejos de controle, pela nossa, vamos dizer assim, as nossas frustrações, pelas nossas experiências, vamos chamar assim, né, para não ficar tão incisivo, né? É construído por tudo isso. E eu acredito que dentro do que a gente está falando, e a grande proposta de Deus, é construir novas experiências com Ele. E a gente passa a construir experiências como essa de Davi, que são experiências de confiança. Exatamente. São experiências de confiança. Então, eu acho que a maior ferramenta, e aqui por isso que eu disse que o texto para mim sempre é um bálsamo, né? Quando eu penso nessa expressão, o amor ele lança fora, eu imagino como a questão do próprio copo, né? Ele vai transbordando. Então, na medida em que a gente vai construindo novas experiências com Deus, que a gente vai se enchendo desse amor, que vai derramando, imagina o copo. Vai crescendo a confiança. Vai crescendo a confiança. Nele. E não em si mesmo, né? Porque se a gente for olhar toda a Bíblia, né? Assim, de como os homens iniciaram a sua caminhada com Deus, muita gente começou a caminhada confiando em si mesmo. E quem confia em si mesmo está construindo fracasso. Então, se a gente está pensando que a gente vai se inundando desse amor de Deus, a gente vai se inundando de novas experiências com Deus, que é a questão do relacionamento, ele é primordial. Se a pessoa não entender que Deus é uma construção, a gente está construindo, a gente não
não acorda, não diz, Não, né? tá Eu sou todo, corajoso, não, né? não. Não, é uma construção, é essa experiência. Vai construindo certezas, convicções, né? Eu tenho muito essa questão, eu gosto muito do Novo Testamento numa perspectiva de que eles começam o ministério com Jesus, fazendo muitas perguntas que não fazem sentido para quem se tornou discípulo, né? Porque os caras, se eles se tornaram discípulos, porque eles entenderam que ele é o rabi, é o mestre. Mas não é bem assim, porque E aí, veja bem. e aí eles foram, né? Vendo isso. Mas veja bem, tem uma experiência de Pedro, que é aquela, talvez uma das mais conhecidas, que é Pedro andar sobre as águas, mas quando ele está no barco e eles avistam aquele vulto vindo na direção deles, né? Pedro faz uma pergunta: é o Senhor mesmo? Porque mesmo você sendo discípulo, tem vezes, tem situações em que você não consegue definir se é Deus mesmo. Você tem dificuldade de Você enxergar. tem dificuldade em enxergar, né? Se for o Senhor, manda que aconteça isso, mas nem sempre a gente sai do barco, nem sempre a gente anda sobre... Então paira aquele negócio, será que é Deus? Será que é de Deus? Decisões, por exemplo. Tem certas decisões que dão medo. Porque não é decisão do tipo que camisa eu vou usar hoje. Não, isso aí não... Mas tem decisões, o cara vai casar, por exemplo. É uma decisão que, presumidamente, É para a vida toda. Então é uma decisão séria. Né? Eu vou pregar, eu vou mudar de país. É uma decisão séria. Você precisa... E a gente quer uma certeza. É uma coisa, e aquilo dá medo. A gente quer uma garantia, né? É uma garantia, que não existe garantias. Não existe uma garantia. A garantia é que Deus está com a gente, aqui ou lá. A garantia de Deus, né? A garantia sou eu, né? E Deus literalmente é a garantia. A garantia sou eu. Sou eu. Então, se você está andando com Deus, essa é a minha visão. Pode estar equivocada, e alguém pode contestar, mas a minha visão é o seguinte: se eu estou com Deus e eu tomo uma decisão, se eu estou com Deus, não é se Deus está comigo, Deus está sempre comigo. Agora, o problema é se a gente está com Deus. Se a gente está com Deus, as minhas decisões, Ele vai estar junto. Entendeu? Não tem esse negócio. Tomei uma decisão, eu tenho medo, eu quero mudar de país. Eu estou andando com Deus, Deus não me deu resposta nenhuma, não tenho, eu só tenho que tomar uma decisão, porque às vezes a gente tem que amadurecer, e amadurecer às vezes é tomar decisão, sem ter norte. A garantia qual é? É que Deus está com você aqui ou lá. Essa é a garantia. Lembra da expressão do texto bíblico, onde Abraão começa a ter problema com o seu sobrinho, e naquele momento, do ponto de vista de muita gente que não consegue entender, o que ele fala para o sobrinho? Ele diz assim: pode escolher. Pode escolher. Pode escolher. Tem na sua frente uma campina verde exatamente. E um deserto. Para ele tanto faz. E o que eu gosto do texto é que ele diz assim: olha, pode escolher. Escolhe você. E é bom frisar, e que para quem não conhece a história, que Abraão andava com Deus enquanto Ló andava com Abraão. Na cola de Abraão. Exato. Entendeu? Então, Adão, você pode escolher que aonde eu for, Deus vai continuar me abençoando. Se você quiser ir ali no melhor, mais bonito, que foi o que ele escolheu. E aí, quando ele escolhe por aquilo que ele visualiza, e não por aquilo que quem está com ele, né? Eu gosto Ele devia dar primazia para o tio. Exato. Literalmente, ele foi lá e escolheu o lugar. Quer dizer, teoricamente, ele escolheu o melhor lugar. Teoricamente, foi o melhor lugar, foi a melhor escolha. É por isso que muita gente não entende que não adianta fazer a melhor escolha se você não está com a melhor pessoa do seu lado. Exatamente. Você vai fazer uma ótima escolha, perfeito. Você escolheu um bom carro, você escolheu... Mas você se esqueceu de levar quem é muito importante. Uma vez eu assisti uma palestra de um sujeito... Estou tentando lembrar o nome dele, sobre esse negócio de liderança. Ele estava falando que eles fizeram em Harvard uma pesquisa,
na época, já faz um tempo já que eu vi essa palestra, com 25 bancos. E desses 25 bancos, eu acho que 1 ou 2 só que deram certo numa coisa. Qual que era? O nome da palestra é o seguinte: o perigo de se contratar estrelas. Então o banco via um cara que está dando certo lá, o cara contratava o cara, pagava o que o cara queria, aí chegava no banco, dos 25, em 23 isso não funcionou. Por quê? O que eles descobriram? Que o cara, para dar certo, ele não pode estar sozinho, ele tem que ter a equipe dele toda que estava dando certo lá. Não adianta só contratar a estrela. Porque quando o cara chega aqui nesse banco, ele é o estrela lá, ele encontra oposição aqui. Os caras que estão não vão facilitar a vida para ele. Não vão ajudá-lo. Então não dá. Você precisa de alguém que esteja com você para fazer a coisa funcionar. Então até no mundo corporativo, isso é uma verdade. Então a gente precisa de alguém que esteja com a gente, que é aquele caso que você falou, uma pessoa que nós não precisamos do lugar melhor. Se você vai para um lugar melhor sem a pessoa certa do seu lado, aquilo não vai ser bom. Por isso que a Bíblia diz que Deus faz o quê? Rios num deserto. E essa expressão é uma expressão que, se a gente pensar onde Deus plantou o povo de Israel, que é um lugar, uma terra árida, seca, e hoje é uma das áreas mais prósperas do mundo, falando de plantação, falando de tecnologia, porque as pessoas precisam entender que o problema não é o medo, né? Não. Eu acho que o problema é elas estarem sozinhas. Elas preferirem, e eu já ouvi isso, acho que o pastor também já deve ter ouvido várias vezes, as pessoas falam assim, é melhor só do que mal acompanhado. Eu já mudei muito essa visão. Eu pensei assim um tempo. Hoje eu não sei se é verdade. Tá? Eu tenho minhas dúvidas. A gente que lida com pessoas assim mais idosas, solitárias, olha, eu acho que elas optariam por qualquer tipo de companhia. Porque é difícil viver sozinho. Bom, acho que até comentamos num dos programas sobre aquele filme, né? O Náufrago. Sim. Do até ele tinha Wilson. meu xará de bola. Sozinho não dá. Não dá. A pessoa enlouquece. Mas essa frase, ela é usada muitas vezes como uma desculpa para descartar, porque todos nós temos coisas negativas. Não, e aí, em vez da pessoa... a gente não quer admitir péssima companhia. Lógico que a gente não quer. Mas não tem como você saber. E também... Até você andar junto. Exato. E às vezes não é só isso. Às vezes o que a gente define como péssima companhia, às vezes, lógico, há pessoas ruins, há pessoas que são companhias negativas, mas às vezes também são momentos da pessoa. E que quando se a gente começar a ser tão seletivo às vezes, a gente às vezes não vai perceber a beleza do que é relacionamento. Relacionamentos não são com pessoas perfeitas. Perfeito é Deus, ponto. Ponto. Passivo. E se nem Deus, que é perfeito, às vezes consegue ter um bom relacionamento com ele, às vezes com pessoas. Não existe relacionamentos perfeitos, não existe famílias perfeitas, porque não existe ninguém 100% perfeito. Exato. Não tem. Mas lembrando até que as famílias todas são disfuncionais. Até a família de Jesus foi disfuncional. Tendo Jesus na família, porque a gente olha na Bíblia e a Bíblia fala de José, né, o padrasto de Jesus, o pai de Jesus, até os 12 anos dele. Depois não se fala mais de José. Fala de Maria, mas não fala de José. Supõe-se que o pai dele tinha morrido. Então quem assume a casa? Um filho de 12 anos. Não é? Então, essa família é disfuncional. Uma família sem o pai, sem o chefe da casa, é uma família disfuncional. Vai ter problema, tem problemas. Ou é problema financeiro, ainda mais naquela época. Está dentro, né? Está dentro do escopo. Então, ninguém escapa desse negócio da disfuncionalidade. Isso assusta. E voltando ao medo, né, quais são as ferramentas? Então, uma dessas que Deus fala para Josué, tem o lance da oração. E
eu tem uma frase que eu não sei, eu não posso falar de onde é a origem, porque eu não me lembro, e eu acho que eu li na internet, mas eu achei muito interessante que diz assim: ore não até Deus te ouvir, ore até você ouvir a Deus. Essa conversa, né? Porque o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, um versículo curtíssimo, né? Orai sem cessar, né? Para quê? E muita gente pergunta para mim, para quê se Deus sabe de todas as coisas? Para que orar? É simples. Eu entendo que a gente deve orar para a gente não ficar de fora daquilo que Deus tem para fazer. Se você vê alguma coisa, a pessoa ora, por exemplo, eu quero, Deus, salva a minha família, salva meu marido, salva minha esposa, salva meus filhos, salva minha filha. Deus fala, tá bom, então eu vou te usar para... Você quer fazer parte disso ou não? Ou você quer que eu chame outra pessoa para fazer? Eu lembro, eu só não lembro se eu contei isso aqui, mas eu me lembro uma vez, eu estava andando pela Rua 3, aí no centro de Rucaro, em frente de uma loja grande, e eu vi uma mulher chorando assim copiosamente. E eu me lembro, aquilo lá marcou minha vida. Eu falei, pô, Deus, essa mulher está chorando. E eu orei ali, falei assim, Deus, manda alguém falar com essa mulher aqui. Mas foi nítido eu falar. Deus falou para mim, estou mandando você. Foi você que viu. Você quer que eu chame outra pessoa? Mostrei para você. Tá aqui. Você entendeu? Então, você ora para Deus fazer as coisas, mas você quer fazer parte desse projeto que você quer fazer comigo? Porque a relação é essa. Deus nos chama como cooperadores, não é isso? Cooperadores. Então a gente tem que participar naquilo que você, inclusive, quer que Deus faça. Ou pede para Deus fazer. É mais ou menos uma conversa que não é, o exemplo não é muito bom, mas vamos supor que fosse o ideal. Né? Você pega o engenheiro conversando com o pedreiro. Eu sei que não é o ideal, porque essas coisas nunca dão certo. Mas é mais ou menos assim, ó. Eu fiz um projeto, sou engenheiro, aqui o pedreiro vai executar. Mas para o projeto ficar igual o engenheiro propôs, o pedreiro tem que conversar com ele, tem que falar. Eu sei que tem pedreiros que entendem mais do que engenheiro, mas não é o caso entre nós e Deus. Né? Então, nós somos o pedreiro, Deus é o engenheiro, assim, a grosso modo, né? Sim. E a gente tem que conversar com ele sobre o projeto que ele tem, para a gente poder fazer aquilo ficar do jeito que ele quer, porque do jeito que ele quer é o melhor para todo mundo. Né? Então, a oração tem esse papel de incluir a gente naquilo que Deus vai fazer, ou está para fazer, ou quer fazer. Agora, se a gente quer fazer parte disso ou não, é outra coisa. Porque as pessoas... E isso eu estou falando de oração, porque tem gente que entende oração como petição só. Então, se você é só um pedinte, é uma coisa. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando em oração como alguém que tem comunhão, que tem relacionamento. Que é diferente de você ficar... Só pedindo. Só pedindo. Só pedindo. Não. Só pedindo. Isso aí não é relacionamento. Isso aí é uma relação, inclusive, de distorção, sei lá, alguma coisa assim. Deus tem que fazer, você tem que fazer. Às vezes aparece gente na igreja, ela pedindo as coisas, e elas falam de um jeito que me tornam responsável pela situação dela. E eu não posso assumir esse ônus. Porque eu não sou responsável pela vida dela, pela situação dela. Foi ela que se colocou, alguma coisa aconteceu, e tem muitos que nem querem sair dessas. Mas eles falam de um jeito, você tem que me ajudar. Como assim eu tenho que te ajudar? Eu nem posso. Sei, às vezes nem sei se eu... Depende da situação, eu posso. Depende da situação, eu nem posso. Sim. Depende do que ela vai me pedir. Ontem mesmo o sujeito falou assim, me abordou na rua e falou assim, fica tranquilo que eu não vou pedir dinheiro.
Mas não demorou 30 segundos. Entendeu? É assim. Então essa relação não é saudável. Não é disso que se trata a oração. A oração é uma comunicação que nos leva a uma interação maior. Então, essa é uma outra arma que a gente vai ter com Deus. Falei da adoração do louvor, por exemplo, perdão, que é uma situação que é muito forte na Bíblia, tem um texto de Paulo e Silas na prisão, que eles foram terrivelmente espancados por falar sobre Deus, sobre Jesus, e agora estão lá numa prisão que é muito pior do que qualquer prisão que a gente conheça aqui, porque era um buraco na terra, sem ventilação. As pessoas imaginam prisão igual as nossas cadeias, aquelas coisas. A gradezinha, não era assim. Era um buraco na terra, sem ventilação, sem esgoto, sem nada, era tudo. E nem era céu aberto, era céu fechado, porque era um buraco na terra, jogava o sujeito lá, descia com corda, e quando tinha que tirar, tirava com corda. Entendeu? Os caras estão lá embaixo. Naquela situação deplorável, diz a Bíblia que à meia-noite eles estavam cantando louvores a Deus. Fala assim, gente, que maturidade é essa? Que fé é essa? E Deus vai lá, né? Que confiança, espanta o medo, até a dor. A gente criou uma expressão, até, não sei se baseada nisso, mas tem muita relação. Quem canta, seus males espanta. E o louvor tem essa coisa de fazer crescer na gente, né, uma força que vem de outro lugar, vem de outra pessoa, que não é da gente mesmo. Então, o louvor, a oração, a meditação na palavra, a fé é um escudo. Então, essas coisas são imprescindíveis na luta contra esse medo do desconhecido, da falta de controle. Eu entendo que a gente precisa fazer uso disso. E os recursos a gente tem. Como quase tudo na vida, né, pastor Célio? Sim. Os recursos estão ali. Você vai no médico, ele fala para você, você tem que fazer isso, isso e isso. Vai emagrecer? Não. Você emagrece, tem uma dieta, tem esse remédio e tem os exercícios. Né? Você opta, ou você faz os três, não tem nada milagroso, vamos dizer assim. Você entra nesses negócios do Instagram, tem os milagres. Eu vou te ensinar como é que fazer a receita para acabar com a diabetes número 2. Daí o cara faz um vídeo interminável que ninguém assiste até o fim. Você querendo saber o segredo e não tem o segredo. E 12 de R$ 49,90. Ou então, e vai falar, né, em letras miúdas, vai falar, isso não funciona direito se você não fizer uma dieta saudável, se você não for na academia. Pera, mas eu estou esperando um remédio milagroso. Estou esperando o zero de esforço. Zero de esforço. E não existe isso para nada na vida. E nós precisamos entender que se você quiser vencer o medo, tem jeito. Tem jeito. E você sentir paz, tranquilidade, segurança. Porque eu já fui assaltado com arma na cabeça. E o pior, dentro da igreja. Eu não sei. Eu prefiro pensar que Deus estava ali e eu acredito nisso. Mas hoje, olhando, depois de tanto tempo, eu me lembro da minha reação, que foi de extrema tranquilidade. Parecia até que eu entrei meio, assim, fiquei meio, eu não sei se eu fiquei aturdido e, não sei, letárgico, não sei, mas eu me lembro da... Com tranquilidade. Tranquilidade. Dias depois, que o pós... que foi cair a ficha e eu fui ficar um pouco mais alterado, assim. Mas na hora ali, Deus deu pleno controle. Para eu não fazer nenhuma bobagem, inclusive, para não... Piorar a situação. Para não piorar aquilo que já era difícil. Então, se Deus está com a gente, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, não temerei mal algum.
porque tu estás comigo. Jeito tem. Para insegurança, para medo, para ansiedade, que nós queremos falar sobre isso também, e sobre outras coisas da alma do ser humano, da vida do ser humano, que muita gente quer negar. A própria depressão, por exemplo, que houve um tempo que isso era um tabu na igreja, mas a gente olha na Bíblia e vê Elias, profunda depressão, Jonas, que é o meu personagem favorito, assim, em deprê, e Deus tendo que lidar com isso, chamando, falando, vamos lá, não acorda, é bem por aí, vamos. acorda. Deus falando com Jonas, rapaz, é razoável esse teu estado aí, essa tua ira? E sabe o que Jonas fala para ele? É assim. É assim. O cara é um livro, é um livro muito interessante. Desculpa tocar no assunto, mas ele é um livro muito interessante, porque e Deus é o autor das Escrituras, mas eu chegaria para Deus e falo, Deus, o senhor não sabe escrever fim de história. Esse foi o pior fim que tem. Eu não gosto de filme que não tem fim. Sabe aquele filme que você assiste até 1h30, 2 horas, termina naquele suspense. O que será que aconteceu? O que será que deu? Nossa, eu fico irritadíssimo. Deixa tudo em aberto. E a história de Jonas é assim, termina Deus falando um negócio para ele, a gente não sabe o que aconteceu com Jonas, se ele mudou de opinião, se ele, o que aconteceu, a gente não sabe. Termina ali. E a expressão, Deus termina falando sobre algumas coisas, sobre a cidade de Nínive, e termina assim, e muitos animais, que é o que tinha lá. Que Deus ia dizer, tem misericórdia. Você não sabe que... Então, mas... Deus tem um jeito de lidar, tem umas armas, algumas coisas que a gente pode usar para lidar com essas coisas da vida, que eu sei que muitos irmãos nossos, nesses lugares onde são flagelados por essas situações, como a gente viu vídeos lá do Rio Grande do Sul, irmãos naquela casa alagada, perdendo tudo, cantando sobre a bondade de Deus. Alguém diria que esses caras são loucos. São loucos. Mas não são. A fé é loucura para os que não creem. Mas para nós é o poder de Deus na vida da gente. Então Deus tem ferramentas que nos ajudam e que na hora certa, na hora que você precisa, se você está sabendo, é lógico que eu não estou falando, deixa eu deixar bem claro isso aí, você saber o Salmo 23, Salmo 91, que isso aí não é amuleto. As pessoas veem algumas escrituras como amuleto. Não é amuleto, não é uma coisa mágica. Na hora do apuro eu vou citar, eu vou rezar o Salmo 91 e as coisas vão embora. Não funciona assim, porque as pessoas precisam entender que os salmos, eles não são normativos. Não são como as cartas de Paulo, por exemplo. Eles não são normativos, eles são experiências de vida com Deus. Davi escreveu em função das experiências que ele teve. Outro salmista escreveu em função de experiências que ele teve. Então, são experiências pessoais. E isso, experiência, você sabe que a minha é diferente da sua. Nós experimentamos Deus de formas diferentes. Então, nem sempre a minha experiência vai ser igual à sua. E não vai servir para você. O que eu falar, você citou Abraão e Ló. Ló andava com Abraão, mas ele mesmo não tinha nada de Deus. Via o tio... Só longe, só de longe. Só de longe. Nunca abraçou a fé do tio. E uma coisa, aproveitando que o pastor está dizendo, e eu acho que é importante talvez a gente citar isso, que é o perigo das pessoas que são lós na igreja. Gente que está andando na fé dos outros.
andando, em vez de entender, por isso elas estão na A igreja. famosa expressão nossa, né? O crente 6 horas. 6 horas. 6 horas por mim? Exato. É. Em vez de ele entender, Deus ele está acessível a todos aqueles que o buscam. Em vez de ele entender isso, não, ele Eles fica... buscam mediadores. Exato. E aí, na hora do que aconteceu, e aí a gente vai lá para Sodoma e Gomorra, na hora que a coisa está acontecendo, quer dizer, ele não tinha um relacionamento com Deus. Não fosse Abraão livrar a pele dele. Exato. E o que eu acho que muita gente não está entendendo dessa questão do medo, ou dessa insegurança que ele sente, mesmo frequentando lugares onde Deus está, é que não adianta ir no lugar onde Deus está. Você precisa estar com Deus em todos os lugares. Exatamente. Né? E eu acho que isso é uma das coisas que tem fragilizado as pessoas de viverem realmente algo. É aquela expressão que Jesus usa com a mulher samaritana no poço de Jacó. Você tem que adorar Deus em espírito e em verdade. O que é? Em espírito, porque Deus é espírito. O que significa isso? Que Deus está onde? Em todos os lugares. Não é? E em verdade, não é? Substituindo aí, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quer dizer, fazendo exatamente o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Então, a gente precisa entender que isso não pode ser terceirizado. A fé não é uma coisa que dá para ser terceirizada. Você tem que ter a sua... Porque na hora do vamos ver, você está sozinho. Aí você vai contar com quem? Aí você vai ter que não buscar tem. o seu Ô, Abraão. pastor, vem aqui. Não está lá. Ô, fulano, vem aqui. Não está lá. Você está sozinho. E aí quem está sozinho... E quem está sozinho, geralmente, vai tomar as medidas erradas. Exatamente. Vai acabar dependendo... Por isso que a Bíblia vai diz... passar o medo além da conta. Sem necessidade. Sem necessidade. Porque quem tem Deus se sente amparado. Nunca te abandonarei, nunca te deixarei. E é exatamente essa promessa que ele cumpre. Você não vai encontrar respaldo, embora tenha gente que diga que tem, mas você não vai encontrar respaldo nas Escrituras dizendo para você que você vai conseguir iate, casa, mansão em tal lugar. Não, mas a presença de Deus, eu vou estar contigo todos os dias. Essa é a garantia. É o fator ímpar. Você nunca vai estar sozinho, mas isso não pode ser terceirizado. Porque se você terceiriza o relacionamento de Deus para outra pessoa por você, automaticamente você está terceirizando também as soluções, né? Exatamente. E a gente quer as soluções que venham dele e não dos seres humanos. E direto. Um negócio assim. Hoje a gente não precisa mais de mediador. Não precisa. Você pode ir direto. Pode ir direto com Deus que ele chega junto. Falou, ele chega. Pastor, então, para aqueles que sentem medo hoje, a palavra é o quê? O que é a palavra para eles hoje? A palavra é Deus. É Deus, Deus e Deus. Você tem que confiar em alguém, confie em Deus. Mas para essa confiança existir, situações têm que acontecer. E a fé vai amadurecendo. Uma experiência aqui, uma experiência ali. A gente vai saindo do jardim da infância, da fé, onde a gente acha que Deus tem que fazer tudo do jeito que a gente quer. Daí a gente vai para a adolescência, para a juventude, até que um dia a gente está maduro e a gente começa a interagir e a entender que o mundo não gira ao nosso redor. Nós não somos o centro do universo. Deus é. Deus é. Deus então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pastor, obrigado. Obrigado por essa palavra extraordinária. E eu tenho certeza que as pessoas que ouviram isso e abriram o coração, eu tenho certeza que estão saindo desse programa aqui para viver novas experiências com Deus, de paz e de tranquilidade. Amém. Amém? Nós queremos convidar vocês que estão nos assistindo, você que não tem um lugar onde congregar, e se você tem, vá na sua igreja, valorize a sua igreja, ajude o seu pastor, colabore com ele, mas se você não tem lugar nenhum para ir,
Nós estamos ali na Avenida 13, número 826, às quartas-feiras, às 19h30, aos domingos, às 8 da manhã e às 18 horas. Nós teremos muito prazer em recebê-los lá e compartilharmos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Pastor César, Deus te abençoe. Muito obrigado por mais esse programa. Eu que te agradeço também, pastor Wilson, pela a gente dar a oportunidade de estar junto. Mais uma vez eu peço para você entrar nas nossas redes sociais, nos seguir lá, dar um like, compartilhe com pessoas, principalmente com gente que você sabe que está precisando ouvir aquilo que a gente conversou. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a vida Amém. de quem estiver ouvindo e você vai ser um canal de bênção. Mais uma vez, se você tiver a oportunidade, final de semana, de estar conosco, vai ser algo transformador para a sua vida e para a sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.